Começando para vocês mais um teste de viagem aqui no canal, e a picape da vez é a Mitsubishi Triton Katana, a versão top de linha da nova geração dessa picape, que é bem conhecida já pelos brasileiros. Ela é fabricada no Brasil, para quem não sabe, inclusive. Por ser o nosso teste de viagem, nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com essa grande picape para testar na prática quesitos como o desempenho na estrada, como que fica o consumo, será que ela consegue ser econômica? É confortável para viajar? A direção, como é que fica? Isolamento acústico, a gente vai falar de tudo isso. E o sistema ADAS a gente vai deixar para um vídeo separado para a gente abordar cada detalhe com mais calma. Deixa eu mostrar um pouquinho do interior, essa cor azul realmente é linda, né? Um pouquinho do interior da Triton Katana e vamos lá então testar essa caminhonete na prática. Sabe onde nós estamos? Vamos pegar aqui o trecho de estrada padrão do canal GT Autos. E por isso eu vou resetar agora a nossa média Auto Refuel, que seria desde o último abastecimento, mas a gente consegue resetar, e como a gente não vai abastecer o carro agora na rodovia, não vai resetar automaticamente essa média, fiquem tranquilos. Lembrando que além do Auto Refuel você tem a média 1 e 2 ainda, então tem 3 trips para você usar, gosto bastante disso. Primeira coisa que eu já vou falar para vocês, tem um alerta laranja aqui no painel, mas fiquem tranquilos, antes que alguém comente, não é problema do carro, não é defeito. Acontece que ele está pedindo para a gente repor o Arla 32. Para quem não sabe, praticamente todos os carros diesel hoje em dia tem esse reagente químico, que é composto por 32,5% de ureia. Ele é responsável por reduzir a emissão de poluentes de modelos a diesel. E por legislação e tudo mais, você não pode andar sem isso. Tanto que se zerar o Arla e você tiver com o motor ligado, o carro vai continuar funcionando. Agora, desligou o motor, ele não vai ligar novamente. Então aqui ainda falta mais de 2.000 km para a gente reabastecer o Arla, né, para ele zerar, e mesmo assim ele já está com o alerta ali no painel. E eu vou fazer algumas considerações aqui importantes para o nosso teste de consumo, porque até o pedágio a gente vai dirigindo de forma tranquila para ver se ela é econômica ou não na estrada. Depois do pedágio a gente pisa fundo para testar o desempenho. A gente tem no modo 4x2 de tração, que eu já vou explicar para vocês, somente 2 modos de condução. O normal, que é normal, e também o Eco, que é o que nós estamos utilizando, onde ele tira bastante a sensibilidade do pedal do acelerador. Pelo painel você seleciona também o ACC, se ele vai ficar mais econômico nesse modo Eco, e também o ar-condicionado, e eu selecionei tudo, ou seja, o ar-condicionado ele também fica um pouquinho mais econômico utilizando esse modo de condução. Agora, se você colocar no modo 4x4, aí você tem vários outros modos de condução, tem neve, lama, areia, pedra, cascalho, tem um monte de coisa, mas não tem um modo esporte, tá? Então na hora da gente acelerar a gente vai colocar só no normal mesmo, já que no câmbio também não tem modo esporte. Tudo bem que é um carro a diesel, mas acho que já poderia ter. Agora vamos falar sobre conjunto mecânico, que é um ponto sempre muito importante. Em todas as versões da Triton, lembrando que não é mais L200, hein? Agora é só Triton, ela usa o motor 2.4 biturbo diesel de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Então são 2 turbinas, uma para rotações mais baixas e outra para mais altas. E esse motor rende 205 cavalos de potência com 47,9 kg de torque. Uma boa potência. O torque a gente tem mais em algumas outras picapes, o S10 tem 51, se eu não me engano. Então eu acho que poderia ser até um pouquinho maior aqui na Triton, mas ainda é um bom torque sim. Junto com esse motor biturbo diesel, a gente tem uma transmissão automática convencional de 6 velocidades. E a tração você tem vários modos. Nós estamos usando o 2H, ou seja, tração 4x2, onde ele vai priorizar a roda traseira, né? Ela vai ficar só nas rodas de trás. Você também consegue, inclusive em movimento até 100 km por hora, colocar no modo 4x4, no alto, claro, né? E aí, mesmo no asfalto você pode usar, e aí ele vai ficar sempre com tração nas 4 rodas. Vai ficar integral, digamos assim. Então, se você se sentir mais seguro num piso molhado, alguma coisa assim, mesmo na estrada pode colocar. E aí você tem depois o 4x4 High, onde ele vai bloquear o diferencial central. Aí esse você só pode usar em pisos de baixa aderência mesmo.
tem também o 4x4 reduzido, que ele vai bloquear o diferencial central e vai também reduzir as marchas. Então o carro vai virar praticamente aquele tratorzinho que a gente já conhece de modelos com reduzida. Falando agora para vocês sobre preço e isolamento acústico. A gente tem nessa versão Katana, tem gente que fala Katana, mas a Mitsubishi fala Katana, que é a top de linha, 350 mil reais arredondando nessa linha já 2027. É bastante coisa, né? As picapes médias estão bem caras. Nossa, há pouquíssimo tempo a gente tinha uma Ram Classic por esse valor. Realmente, se eu não me engano, acho que até menos a Ram chegou a custar. Enfim, na avaliação completa eu detalho se vale a pena ou não, comparo com as concorrentes e etc. Falando sobre isolamento acústico, não é o mais primoroso do mundo, mas eu sinceramente gostei por ser uma picape média. Ela tem um porte consideravelmente grande, ela é uma das maiores da categoria de médias, inclusive, e isso na estrada faz com que você crie um muro contra o vento, digamos assim, né? Ela sendo alta, ela sendo larga, não tem uma aerodinâmica muito favorável, o design de picape não favorece para isso. E você acaba tendo mais turbulência, digamos assim, né? Mais barulho de vento nessas situações. E na Triton você não tem tanto, ele não é excessivo. Então eu gostei do isolamento acústico, vou considerar como um ponto positivo, embora não seja de carro premium, tá? São coisas diferentes, que fique bem claro. E eu não acredito que você tá assistindo esse vídeo até aqui e ainda não hypou esse conteúdo. Você sabia que é de graça e ajuda muito o nosso canal. E o que a gente não gosta quando é de graça, né? Quase tudo, né? Então, por favor, arrasta os comentários ali pro lado que você acha essa opção de hypar, e o joinha, o like, vocês conhecem há muitos anos aqui no YouTube. Falo agora para vocês sobre direção e suspensão. Eu gostei bastante da direção, tem uma calibração muito boa, ela não fica muito bamba aqui na estrada. É lógico, é uma picape, né? Então ela é alta, se você fizer isso aqui, ela vai dar aquela balançada. Mas você não sente uma sensação de insegurança com ela. E ela é até bastante direta, digamos assim. Você não sente aquela folga muito grande ou que ela é muito anestesiada. Então acho que é bem calibrada, sim. Sobre suspensão, é uma picape confortável, sobretudo na estrada, porque você tem geralmente, não em todas as estradas, mas geralmente você tem menos buracos, menos desníveis e tudo mais. Então ela vai sim ficar mais confortável. Agora, quando você pega desníveis um pouco mais altos, ela estando vazia pula bastante. É normal de picape média, mas temos picapes aí no segmento que são mais confortáveis. Inclusive a gente testou bem recentemente a Fiat Titano Range 2026. Posso até estar enganado, mas eu estou com a impressão de que a Titano ainda é um pouco mais confortável. Pelo menos quando está vazia, né? A gente testou as duas vazias, essa Triton agora e a Titano também. E pela minha lembrança, eu acho que a Titano vibrava e pulava menos. Isso na linha 2026, tá? Porque a Titano antiga, nossa, pelo amor de Deus, aquilo lá era ruim mesmo. Vamos falar agora sobre o consumo de combustível. O primeiro ponto que eu cito é que essa picape pesa nessa versão Katana 2.130 kg. Fazendo de novo uma comparação com a Titano, um pouquinho mais leve, lá são 2.150. Então aqui são 20 kg a menos. Quase nada. Então a gente pode ver que está na média da categoria mesmo este peso. Mas não dá para negar que é bastante pesado assim, mais de 2 toneladas. Fora este querido grande condutor que vos fala. E também se você colocar mais pessoas, carga na caçamba, bagagem, etc. E falando sobre o consumo em si, o Inmetro fala pra gente que ela faz na estrada, logicamente com diesel, 11,7 km por litro. Mas eu acho que a gente vai fazer muito mais que isso. Vamos lá, pessoal, foram até agora 24,2 km rodados, aproximadamente 14 minutos de trajeto, 105 por hora de velocidade média e um consumo 17,2 km por litro. Realmente muito econômica, isso com ar ligado. Vou tirar agora aqui do modo Eco, tá no modo normal. Vamos passar aqui no sem parar, né? Eu vou passar a 30 km por hora, porque eu faço a retomada de 30. Então vamos facilitar pra gente aqui, ó. Deixa passar um pouquinho, vamos lá. Ó, vamos lá, mais ou menos 30 pés no fundo. Ó, grita bastante, claro, né? Motor diesel ainda. Vamos ver se a gente consegue chegar no 120. Vamos lá.
120. Chegou sim. O que eu tenho a dizer para vocês sobre desempenho é que é uma picape que anda bem, mas não empolga. Eu achei até que ela teria uma diferença mais expressiva em relação à Titano, mas elas são bastante parecidas nisso. Eu achei porque ela tem 5 cavalinhos a mais, tem 2 kgfm a mais de torque e é um pouquinho mais leve, né? Mas você não percebe muito essa diferença não. De 105 por hora, vamos ver, ó, 105, pé no fundo, demora um pouco para reduzir, né? E 120. Aí o barulho do diesel entra bastante aqui na cabine, mas é normal, né? Isso já era de se esperar. Lembrando que com o ar-condicionado ligado, a gente sabe que rouba um pouquinho de potência da motorização, mas é o padrão que a gente sempre faz aqui no canal. E aqui já começam umas subidinhas também, mas também é no trecho que a gente sempre faz, até porque você não vai acelerar só nas descidas, só nas retas. Então a gente testa aqui numa condição real mesmo. 100 pé no fundo. Ó, demora um pouco para reduzir, né? 110, 120. Tirei o pé até um tiquinho antes, acho que eu tirei em 119 mais ou menos. É uma picape que anda legal, você não vai achar ela manca, longe disso. Ó, vou dar um pé fundo aqui a 115, ó. Passou ali de 120 já. Mas como eu disse, não é uma referência em desempenho. Não é uma Amarok da vida, por exemplo. Não vai ser como uma Rampage RT, embora o segmento seja um pouco diferente. Não vai ser igual uma Ram 500. Então que isso fique claro. É uma picape que anda muito? Não, mas ela anda bem. Vamos lá, 95, pé no fundo. 100, 105, 110, 115, 120. Já comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Na opinião de vocês, anda bem? Esperava mais? Conta aqui que eu quero saber essa opinião, essa visão de vocês. Eu já voltei aqui para o modo Eco e a gente percebe que de fato a calibração do acelerador muda bastante. No modo normal, eu acostumo andar no Eco, eu gosto, né? Então quando acaba trocando para o normal, até porque desligou o motor, ele vai voltar para o normal, isso eu não acho legal. Então às vezes eu esqueço que está no normal e eu percebo que o acelerador ficou bem mais sensível. Parece até que eu coloquei num Sport, porque a diferença do normal pro Eco é realmente bem grande. Vou aproveitar para falar um pouco para vocês sobre como é dirigir essa picape. Eu gostei bastante, mas eu esperava um pouquinho mais SUV, digamos assim. Não que seja ruim ela ser picape, mas quando eu dirigi a Ranger já faz bastante tempo, mas eu achei que a Ranger passa mais sensação de refinamento, mais sensação de ser um SUV de caçamba, sabe? Aqui na Triton você tem menos isso, como eu disse, ela chacoalha um pouco mais. Agora, os bancos são muito confortáveis, gostei bastante disso. A posição de dirigir é bem interessante. Esse couro micro perfurado do volante eu não sou tão fã, eu preferia que fosse liso, igual aqui em cima. Mas é um cuidado diferente que a Mitsubishi teve também, então não deixa de ser legal. Então sim, dirigir a Triton é um ponto bastante interessante. Eu achei ela bastante gostosa nesse sentido. Chegou a hora da gente conferir como que ficou o consumo do trecho inteiro de estrada. Então agora incluindo essas boas aceleradas que a gente deu. 36,9 km rodados em aproximadamente 23 minutos, 98 por hora de velocidade média e um consumo ainda muito bom de 14,2 km por litro. Para uma picape dessa, com 2.130 quilos, realmente achei muito econômica. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí e o que eu tenho a dizer para vocês sobre a Mitsubishi Triton Katana é que eu gostei bastante dela. Realmente, por que desligou a lanterna, hein? Não era para desligar não. Uma lanterna bonita dessa, tive que ir lá ligar de novo. Bom, é uma picape realmente muito boa para viajar. Tem um desempenho condizente com a proposta do carro, ela anda bem, apesar de não ser o foco, né? O conforto na estrada é bastante bom, embora na cidade eu acho que ainda poderia ser um pouquinho melhor quando está vazia. O sistema de som é mediano, não vou dizer assim que é tão bom não, mas os bancos são muito confortáveis, como eu disse. Ela é super econômica, como vocês viram. Também ela é prazerosa de dirigir. Então sim, acho que é um ponto bastante positivo viajar com a Triton. E que bonita que ficou essa picape, hein? Rapaz.
Bom, em resumo, eu acho que sim, é uma excelente opção para você pegar a estrada, a Mitsubishi Triton Katana. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou a média de consumo do trecho inteiro de São Bernardo do Campo até Jundiaí. Lembrando, incluindo o trecho de cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, cidade em Jundiaí e tudo mais. Estrada também, então é um percurso misto. Os números mudaram um pouquinho porque a gente manobrou o carro algumas vezes e também fica contando o tempo e mudando a velocidade média, mesmo com o motor desligado, se a chave estiver acionada. Isso eu não acho legal. Mas vocês podem ver que está marcando o 79.4, que é o mesmo assim que a gente chegou. Mas, quando a gente chegou, ó, foram 1 hora e 37 minutos. Vocês estão vendo ali que eu anotei? 48 km por hora de velocidade média. Ali já está mostrando 41, então ela fica caindo. E o consumo, como a gente manobrou algumas vezes, ele diminuiu um pouquinho também. Antes ele estava em 13,8 km por litro, agora está em 13,6. Considerando que a gente pegou bastante trânsito, aceleramos bastante também na rodovia e tudo mais, inclui todo o trecho de cidade, eu achei uma média muito boa aqui para uma picape desse porte. E então realmente a Triton Katana é bastante econômica. Ah não, você jura que você vai sair desse vídeo e ainda não deixou o like, não hypou o conteúdo? Ainda dá tempo, vai lá, ajuda a gente. De novo, é de graça. E pessoal, lógico, comenta aqui embaixo o que você achou sobre essas médias de consumo que eu apresentei da Triton Katana e o que você acha sobre a picape de modo geral. Você compraria ela por 350 mil reais? E é óbvio, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com essa picape e também com todos os outros carros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.